Olá pessoal, então a gente está na nossa última parte da aula, né? Vamos começar a falar agora sobre como se preparar, né? O que eu preciso fazer para que efetivamente eu me torne um chefe escoteiro capaz de cuidar destas questões relacionadas à droga e à sexualidade de maneira efetiva, né? Com o jovem dentro do grupo escoteiro. Primeira coisa é a autopercepção. Quais são suas crenças e seus valores? É importante que a gente revisite sempre isso, porque a gente não mantém o mesmo padrão de pensamento que eu tinha 10 anos atrás não é o mesmo de agora. E o que efetivamente eu estou sendo honesto comigo e verdadeiro em dizer eu penso desse jeito. É um jeito legal? Não é um jeito legal? Eu tenho energia para mudar esse jeito de agir a partir do meu jeito de pensar? Né? Então é importante que a gente faça essa reflexão. E por isso, inclusive, que eu coloquei alguns vídeos. Vejam, um dos primeiros vídeos que eu coloquei para vocês assistirem foi sobre drogas de uma professora universitária que é um drag queen. Né? Então, é um professor da educação superior, mas é um drag queen. E como é que eu me senti vendo aquilo? Como bateu em mim aquela informação? Eu pus foco na informação? Eu não pus foco na informação? Então foi proposital aquela ideia, e por isso que eu disse que aqueles vídeos eram importantes para vocês verem antes dessa aula, tá? E aí eu coloquei aqui alguns questionamentos para a gente refletir, mas que não acaba aqui essa autopercepção. E às vezes a gente precisa procurar ajuda, ir para terapia mesmo e começar a repensar alguns valores quando a gente percebe que sozinho a gente não consegue mudar o comportamento. Vou dar um exemplo. O que você pensa sobre o uso de drogas? Você faz uso de drogas, lícitas ou ilícitas? Como é que é teu uso? Você é do tipo que pega um comprimido, um Rivotril, um diazepam feito jujuba? Ou você é do tipo que bebe e perde o controle da bebida? Ou você só bebe porque tem um peixe especial que foi feito naquele dia e você sabe que acompanhado de um bom vinho ele fica ótimo, mas quando você dá a primeira golada da taça, você acaba 3 garrafas depois, o peixe acabou e a sobremesa acabou, mas o vinho não acabou. Que uso é esse desse álcool? Né? É só por prazer mesmo? Que tipo de prazer está sendo esse prazer? Isso vai refletir no seu comportamento dentro do grupo escoteiro, porque é a forma como você percebe o seu uso de droga, porque no outro não adianta, você só tem poder sobre o seu comportamento, sobre as suas crenças, sobre os seus valores, sobre o do outro não tem. Você conhece alguém que passou por alguma violência sexual na infância? Se você não conhece ninguém, tá na hora de conversar sobre isso. É sinal de que você está falando pouco sobre isso com as pessoas. Tá? Sinal de que esse assunto não está na pauta de assunto das pessoas que você conhece. Porque é muito difícil quem nunca teve algum tipo de experiência de abuso sexual. Vou dar um exemplo para vocês. Quantas jovens amigos vocês conhecem que tiveram primeiro acesso à questão da sexualidade através de uma revista pornô que encontrou no armário do pai, ou embaixo da cama do irmão, né? Ou que o vizinho, o primo, o irmão mais velho apresentou? Isso é uma configuração de abuso, né? E você não conhece ninguém, né? Então tá na hora de a gente falar sobre isso. Quem ensinou você sobre sexualidade? Na sua opinião, de quem é a culpa do uso de drogas? Existe um culpado? Tem como acabar? Se você viu os vídeos sobre o assunto, você vai perceber que não é bem assim. Na sua opinião, toda pessoa que comete abuso é um criminoso ou um doente? E aquele jovem que apresentou aquela revista quando você tinha 11 anos e você ainda era uma criança? Você se sente à vontade para abordar esses assuntos com seu filho ou familiares? Isso é um assunto aberto dentro da sua casa? Se não é dentro da tua casa, como que vai ser dentro do grupo escoteiro? Né? E aí a gente tem que ter os cuidados também para que a gente não assuma o papel de educador neste conteúdo, mas de ser capaz de orientar e de ser uma figura de suporte, de tomar as medidas protetivas e de intervenção dentro do ambiente do grupo, dentro das atividades do grupo.
quebra de tabus e aprimoramento. Procure vídeos e entrevistas de pessoas que você sabe que é sobre depoimento da experiência dessa pessoa no assunto. Procure informações científicas, ONGs, entrevistas de profissionais, de estudiosos. Estude não apenas sobre drogas e sexualidade, mas especialmente sobre formas de enfrentar essas situações para educar jovens e crianças. Você é uma figura que pode ser modelo de inspiração ao jovem. Você consegue lidar bem com as questões de droga, sexualidade, violência ou qualquer outra situação que envolva administração de conflitos, enfrentamentos de situações difíceis. Você vai ser um modelo para esse jovem se espelhar, para dizer, caramba, eu quero ser igual a essa pessoa aí. Respeite seus limites. Teve um assunto que foi muito difícil para você? Para ali, passa para um colega, procura ajuda, fala com alguém sobre o assunto, não vivencia essa situação sozinho, você não precisa estar passando por isso sozinho. Você é chefe escoteiro, lembra disso. Então, seu papel não é assumir a responsabilidade por esse jovem, nem tomar as decisões, tanto pelo jovem quanto pela família do jovem. A sua função é orientar o jovem a fazer a melhor escolha, adotar o melhor comportamento. Óbvio que se extrapolar as questões da autonomia dele, que precisa da ação mais efetiva e protetiva dos pais, você precisa acionar os pais. Para a gente terminar, a gente vai trabalhar um estudo de caso. Tem a descrição dessa atividade, está lá no Classroom. É uma atividade que vocês vão realizar em grupo. E o que eu espero que vocês elenquem nessa atividade? Primeiro, que vocês pontuem quais são os fatores de risco que você identifica, né, na situação, quais são os fatores de proteção que existem, qual é a estratégia de intervenção para o indivíduo que você vai escolher adotar quando o caso envolver um indivíduo identificado, né, como elemento que precisa ser receber uma intervenção, aí você vai colocar esse item, senão você já passa para o item seguinte, que é a estratégia de intervenção para grupo. Essa tem que ter em todos os casos. E aí, nessas questões da estratégia, o que vocês vão pontuar? O objetivo da estratégia, o que você quer alcançar com essa estratégia, a descrição da metodologia, como vai ser feita essa ação para alcançar aquele objetivo e a avaliação dos resultados. O que você vai fazer para poder saber se essa ação foi efetiva ou não? Qual é o instrumento que tu vai utilizar, o indicador que tu vai utilizar para saber se foi efetivo a tua ação e tu atingir o teu objetivo. Aqui eu coloquei também conteúdos complementares. Vocês vão ver isso vocês conseguem ter acesso a isso no PDF dessa apresentação. Vão estar lá essas listinhas, tem de um tudo. E aí eu chamo a atenção para esse Childhood, o canal Childhood Brasil. Esse daqui são vídeos, desenhinhos, contação de história. Se para você é difícil falar sobre o assunto, ou se você conhece pessoas que têm crianças, ou você tem crianças e você precisa abordar esse assunto, é importante abordar esse assunto e não sabe como, usa esse recurso aqui. Isso são fontes maravilhosas de aprendizado. E inclusive do Felipe Neto eu coloquei para chamar a atenção de vocês. Sim, eu assisto Felipe Neto com minha filha porque eu preciso saber o que ela está vendo e para que eu possa ajudá-la a desenvolver um senso crítico sobre aquilo. Quando é que ele está falando besteira, quando é que ele está falando coisa legal, o que é bom, o que é ruim. A gente não pode tirar as questões características da juventude, da adolescência, né? Mas a gente tem que intervir para saber se essas informações, o que ele está vivenciando, o que está chegando para ele, são construtivas e estão ajudando para que ele se torne um adulto maduro, consciente, com responsabilidade social e com responsabilidade com ele mesmo, ok? Espero que o vídeo essa aula tenha contribuído com vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer questionamento, qualquer reclamação, por favor, eu estou à disposição. Postem no mural, mandem no privado, façam como quiser, mas vamos nos manter fazendo esse feedback aí. Encontro vocês na live. Abraço!